Por que os espíritos ficam presos no cemitério? A verdade que ninguém conta. Você já sentiu um calafrio inexplicável ao passar por um cemitério? Ou aquela sensação de estar sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? E se eu te dissesse que nem todos que estão debaixo da terra realmente descansam em paz? Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais antigos e perturbadores da espiritualidade. Por que alguns espíritos ficam presos no cemitério? Este vídeo não é para os fracos. Vamos falar de dor, arrependimento, energia densa e daquilo que talvez esteja mais próximo de você do que imagina. Aperte os cintos, apague as luzes. Você está prestes a entrar no lado oculto da existência. O que acontece após a morte, segundo a espiritualidade? A transição espiritual. Segundo, diversas tradições espirituais, do espiritismo kardecista ao ocultismo e crenças afro-brasileiras, a morte do corpo físico não é o fim. A alma ou espírito se desprende lentamente do corpo, passando por um processo chamado de desencarne. Para alguns, essa transição é suave. Para outros, é um verdadeiro pesadelo. O plano astral e o umbral no espiritismo, por exemplo, acredita-se que após a morte o espírito vai para o plano astral, mas não necessariamente para um lugar de paz. Muitos espíritos se veem em regiões chamadas de umbral, lugares densos, escuros, cheios de sofrimento. E sabe onde muitos desses espíritos ficam presos, sem nem perceber que morreram? Exatamente, nos cemitérios. Por que o cemitério se torna uma prisão? Espiritual. Cemitérios são locais com energia extremamente densa. Ali estão impregnadas emoções humanas intensas: tristeza, desespero, arrependimento, raiva e dor. Essas emoções se acumulam com o tempo, formando uma espécie de campo magnético espiritual. É como um lamaçal de energia, e quanto mais apegado à vida o espírito era, mais difícil é sair dali. As razões pelas quais espíritos ficam presos no cemitério: morte súbita ou traumática, espíritos que morreram de forma violenta ou repentina, como em acidentes, assassinatos ou suicídios, muitas vezes não aceitam a própria morte. Eles permanecem ligados ao local onde foram enterrados, confusos e cheios de medo. Eles não sabem que estão mortos, acham que ainda têm algo a fazer e se recusam a seguir em frente. Apego ao corpo físico. Alguns espíritos ainda se identificam com seu corpo. Ao serem enterrados, acreditam que estão presos ali, como se o corpo ainda fosse sua casa. Esse apego pode ser tão forte que o espírito se recusa a se afastar do túmulo, permanecendo ali por anos ou até séculos. Curiosidade: muitas tradições fazem rituais de desapego do corpo, justamente para ajudar o espírito a se libertar dessa prisão emocional. Sentimentos mal resolvidos: rancor, ódio, culpa, desejos de vingança ou proteção extrema por entes queridos. Essas emoções pesadas criam correntes invisíveis que mantêm o espírito preso ao plano terreno. E onde esse espírito vai parar? No último lugar onde seu corpo foi visto, o cemitério. Por que os cemitérios acumulam energia espiritual? A energia da dor humana. Os cemitérios não são apenas depósitos de corpos. São locais onde emoções profundas são despejadas. Lá todos os dias, pessoas choram, se desesperam, lamentam perdas e despejam energia emocional pesada. Essas emoções não desaparecem. Elas ficam impregnadas no ambiente. Com o tempo, essas camadas de energia emocional criam uma espécie de campo vibracional negativo. Espíritos que já estão fragilizados ou confusos podem ficar presos nesse campo, como moscas numa teia. A energia do luto prolongado. Quando alguém morre e seus entes não conseguem aceitar, a dor contínua age como um elo espiritual. Esse elo
pode impedir o espírito de seguir adiante, mantendo-o vinculado ao seu local de descanso. Imagine alguém indo ao cemitério todos os dias, chorando, se culpando, implorando para o falecido voltar. Isso é um ímã para o espírito, que sente a dor e muitas vezes decide ficar por perto para confortar ou vigiar quem ficou. A falta de rituais adequados. Em várias tradições, os rituais fúnebres não são apenas simbólicos. Eles ajudam o espírito a fazer a travessia. Porém, quando esses rituais são ignorados, feitos com desrespeito ou interrompidos, o espírito pode ficar desorientado, sem luz, sem direção, sem despedida. O espírito se vê sozinho, cercado por outros perdidos, espíritos que já estavam lá. Há casos em que cemitérios são construídos sobre antigos terrenos amaldiçoados, áreas de guerra ou locais de sacrifício. Esses lugares já guardavam espíritos inquietos e o cemitério só intensificou isso. Exemplo: alguns cemitérios antigos na Europa e América do Sul foram erguidos sobre territórios indígenas, campos de batalha e vales de execução. Com isso, o local passa a abrigar verdadeiros nós energéticos que atraem e prendem ainda mais almas. Espíritos que se alimentam de dor. Alguns espíritos, por não conseguirem mais se conectar com a luz, se alimentam da dor alheia. Eles se mantêm nos cemitérios porque ali é onde há choro, tristeza, lembranças. Ali é onde a dor brota todos os dias. Esses seres se tornam parasitas espirituais, presos ao ciclo da morte, vivendo da energia dos vivos. Os tipos de espíritos que ficam presos no cemitério, os espíritos confusos ou recém-desencarnados desorientados, esses são os mais comuns. São pessoas que morreram recentemente e ainda não entenderam que estão mortas. Muitas vezes continuam tentando se comunicar com os vivos ou simplesmente não entendem o que está acontecendo. Eles vagam perto do túmulo, como se esperassem por alguém ou uma resposta. Esses espíritos costumam se prender ao ambiente funerário, pois foi lá onde sentiram a última presença dos familiares, onde foram deixados, os apegados à matéria. Esses espíritos não querem deixar o plano físico. Estão tão obcecados por posses, dinheiro, status ou aparência, que se agarram à matéria até o fim. Para eles, perder o corpo físico é inaceitável. Eles podem permanecer próximos aos seus restos mortais, como se ainda pudessem voltar ou influenciar de alguma forma o mundo dos vivos. Os espíritos arrependidos ou culpados. Há aqueles que morrem com culpas profundas ou arrependimentos intensos, especialmente por ações não resolvidas em vida, traições, crimes, abandonos, decisões trágicas. Eles se recusam a seguir em frente, porque sentem que não merecem paz. Muitos se punem voluntariamente, permanecendo nos cemitérios como forma de penitência espiritual. Os vingativos ou protetores. Alguns espíritos ficam presos porque têm uma missão pessoal, mesmo que destrutiva. Uns juram vingança contra quem lhes causou a morte. Outros se recusam a partir porque querem continuar protegendo seus entes queridos, mesmo que isso signifique permanecer presos. Eles sentem que ainda não terminaram o que começaram. Esses espíritos costumam ser intensos e determinados, tornando-se até perigosos em certos casos. Os espíritos obsessores. Com o tempo, alguns espíritos presos aos cemitérios se transformam em obsessores, entidades que se alimentam do sofrimento dos vivos. Eles não querem ajuda, não querem luz, querem poder, domínio e energia emocional. Esses são os mais perigosos. Usam o cemitério como ponto de ataque para vampirizar emoções humanas, especialmente de pessoas frágeis ou espiritualmente abertas. Os espíritos sem luz ou zumbis espirituais. Esses são espíritos que perderam completamente a noção de quem são.
Vagam sem direção, sem lembrança, sem consciência, apenas existindo. Eles nem sabem que estão mortos, só sentem frio, vazio e dor. São atraídos por qualquer fagulha de luz ou energia, inclusive a sua, se você for até lá sem proteção. Casos reais e relatos de espíritos presos em cemitérios. O espírito da noiva de Vila Velha, ES local, Cemitério São João Batista, Vila Velha. Espírito Santo, um dos relatos mais antigos do Brasil. Uma jovem teria morrido no dia do casamento após ser atropelada a caminho da igreja. O noivo, devastado, enterrou-a com o vestido de noiva. Desde então, visitantes do cemitério relatam ver uma mulher de branco vagando entre os túmulos, chorando, chamando por alguém. Alguns dizem ouvir sussurros dizendo: "Onde está você?" Videntes que foram ao local dizem que o espírito da noiva não aceita que morreu e ainda espera o casamento acontecer. O homem que não queria ser esquecido. Caso em Minas Gerais, um senhor muito conhecido em sua cidade sempre dizia: "Quando eu morrer, quero que venham me visitar. Não me deixem sozinho." Após sua morte por um tempo, a família o visitava com frequência. Mas os anos passaram e o túmulo foi esquecido. Moradores próximos ao cemitério começaram a relatar batidas, passos e até uma figura encurvada, sentada ao lado do túmulo. Médiuns consultados afirmaram: "O espírito está lá e está triste. Tudo o que ele quer é ser lembrado." Cemitério da Consolação, São Paulo, SP. Considerado um dos cemitérios mais vivos do país no sentido espiritual. Funcionários e visitantes relatam aparições quase diárias. Espíritos andando como se estivessem apenas passeando, sombras que desaparecem e, mais assustador, pessoas que parecem vivas e somem no ar. Alguns médiuns dizem que há espíritos tão adaptados ao lugar que nem percebem que estão mortos. Vivem uma espécie de rotina fantasma. O Cemitério Inglês de Salvador, BA. Esse pequeno cemitério protestante tem histórias antigas de assombrações e vultos. Há relatos de uma criança que aparece pedindo ajuda e, quando alguém se aproxima, ela aponta para o túmulo onde foi enterrada. Em uma investigação espiritual realizada por um grupo local, foi revelado que a criança morreu de forma súbita, não entendeu o que aconteceu e espera pelos pais todos os dias. Todos os dias. Relato de um coveiro espiritualista, sul do Brasil. Um coveiro que também é médium descreveu em entrevistas e em podcasts espiritualistas que durante a madrugada vê espíritos rezando sentados sobre seus túmulos, entidades brigando entre si como se disputassem território, e principalmente espíritos que ficam parados olhando fixamente para a entrada do cemitério, como se estivessem esperando alguém chegar ou com medo de sair. Os espíritos do cemitério do Campo Santo, Salvador, BA. Muitos médiuns dizem que ali há zonas espirituais densas, com bolsões de dor. Casos de desdobramento, projeção astral, naquele local relatam espíritos chorando em grupo, outros que gritam por socorro, alguns que dizem: "Me tirem daqui, estou preso." Médiuns experientes afirmam: o cemitério virou uma zona de contenção, onde muitos espíritos ficaram retidos por laços emocionais, traumas e interferência de obsessores. Como ajudar um espírito preso no cemitério a se libertar? O poder da oração sincera. A oração, feita com fé e intenção, é uma das ferramentas mais poderosas para elevar a vibração de um espírito preso. Não precisa ser uma reza decorada. Pode ser algo simples como que você encontre paz, que a luz te conduza e que os laços da dor sejam desfeitos. Vá em paz. A vibração do pensamento amoroso cria uma ponte de luz, uma abertura no plano astral que pode ser usada para que o espírito siga adiante. Espíritos em sofrimento sentem a energia da prece como um abraço em meio à escuridão. Evite o culto ao sofrimento. Muitos familiares com dor ou saudade criam vínculos doentios
com o falecido, choram compulsivamente no cemitério, falam com o túmulo todos os dias, se culpam sem parar. Isso aprisiona o espírito. O que ajuda? Lembrar da pessoa com amor, com gratidão, com serenidade. Não manter o espírito acorrentado à dor. Velas, incensos e elementos de luz acender. Uma vela branca ou um incenso pode parecer simbólico, mas tem poder. A chama da vela representa a luz na escuridão espiritual. O aroma do incenso, quando escolhido com intenção, lavanda, mirra, alecrim, purifica o ambiente astral. Imagine o espírito preso em um quarto escuro e, de repente, uma pequena janela se abre. Essa é a função desses elementos. Diálogo direto, fala espiritual ou prece dirigida. Se você sente ou sonha com um espírito ou visita um túmulo com energia pesada, pode fazer uma prece direta. Você está livre. Sua jornada neste plano acabou. Siga com paz e amor. Está tudo bem partir. Às vezes, o que o espírito precisa é de autorização emocional para seguir. A importância da missa, culto ou gira de desencarne nas tradições cristãs, espíritas e afro-brasileiras, ritos de passagem são fundamentais. Missas de 7º dia, rituais de Umbanda e Candomblé para a elevação. Sessões espíritas com mentores que conduzem o espírito. Esses trabalhos ajudam a quebrar vínculos energéticos e abrir caminhos astrais. Evite invocar, provocar ou tentar. Testar. Espíritos em cemitérios, brincadeiras, como jogos de invocação, provocações ou filmagens em tom de deboche só pioram a situação espiritual do local e da sua própria vida. O cemitério não é um palco para desafios espirituais, é um local de repouso e, para muitos, de sofrimento. Como os médiuns e trabalhadores espirituais ajudam médiuns preparados, conseguem identificar espíritos presos, conversar com eles e guiá-los. Centros espíritas, terreiros e casas espiritualistas oferecem trabalhos de desobsessão e resgate em cemitérios, através de rituais chamados corrente de luz, passagem de entidades. Trabalhos de resgate de umbral são como missões de busca e salvamento. Só que no plano invisível. Conclusão: o que os espíritos presos no cemitério nos ensinam. Você percebeu que por trás dos túmulos existe muito mais do que silêncio e lembrança. Existem almas em conflito, dores não resolvidas, vínculos emocionais que insistem em continuar, mesmo depois da morte. Os cemitérios não são apenas o fim. Para muitos, são um limbo. Um lugar entre o que foi e o que ainda não conseguiram deixar ir. E a verdade é, você pode fazer a diferença. Com uma oração sincera, com respeito aos mortos, com consciência espiritual, você pode ajudar almas perdidas a encontrar a luz. Você pode ser ponte, você pode ser cura. Se este conteúdo tocou seu coração ou abriu seus olhos para algo que você nunca tinha pensado, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para mais reflexões profundas sobre espiritualidade, vida após a morte e os mistérios do invisível. Ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos revelar o que acontece com os espíritos que não aceitam morrer e o que isso pode causar na vida dos vivos. O invisível está mais perto do que você imagina.